tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista, a mais desse projeto que Mulheres que Transformam, dessa vez com uma outra convidada minha, Carol, tá aqui com vocês. Olá. Daqui a pouco eu vou dar o microfone para ela, ela vai falar. Mas estamos aqui mais uma vez, né, para a gente poder olhar para essa força da mulher, para essa mulher que transforme, que se transforme, que inspira com que a gente se transforme. Que assim, os desafios são diários e como que a gente vai trilhando esse caminho, né? Que eu falo, a gente nasce no ponto A e vai para o ponto B. Só que esse trilhar no ponto B, ele não é linear, porque senão não tem vida, não tem movimentação, não tem ação. E hoje, Carol, que tá aqui, uma grande amiga, que também me inspira. A gente se inspira, né? E se motiva. Ela veio aqui para também contribuir com esse projeto de Mulheres que Transformam, né? Que faz todo esse desenho de várias mulheres, de várias energias, para levar aqui para vocês essa fonte de inspiração. Cada uma que eu venho trazendo aqui, vocês perceberam, né? É muito diferente, porém, em algum momento é muito igual, né? Então, tá aqui, minha amiga querida. Obrigada, porque as dificuldades e os desafios para chegar até aqui, né? Mas a gente faz de conta que tá tudo certo, a gente contorna. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e participando desse projeto. Obrigada. Então, vamos lá, que muitas mulheres possam se inspirar, né? Vamos lá, e né? a gente tá aqui e até para apoiá-las, né, Carol? Pra gente poder... Liga pra gente, chama a gente, fala, e aí, assistiu, né? Nossa, olha aquela ideia que a Carol mostrou ali e tal. Que aí a Carol, né, ela vai falar. Carioca, mudou de cidade, já teve um casamento que não deu certo, tá em outro, ótimo, com 2 filhos lindos, maravilhosos, uma graça, gente. E empresária, mas já teve no trabalho business workaholic de grandes empresas. E ainda, com tudo isso, conseguiu agregar algo que também foi onde a gente se conheceu, que é atividade física. Fantástica. Fantástica. Tornou-se triatleta. Então, Carol, conta pra gente. Quem é a Carol que nasceu lá no Rio de Janeiro? Filha de quem? Irmã de quem? E como foi essa trajetória até você chegar aqui em Ribeirão Preto? Vamos lá. Vamos lá. De novo, obrigada pela oportunidade. Foi difícil, mas deu certo. A gente está aqui agora. Então, agora vamos... Desisto. A gente não desiste, né? Isso é muito legal. Porque a gente vê as dificuldades, assim, de agenda e tal, mas a gente se fala e quando dá um jeito. Eu falei, não, pode marcar que eu vou lá. E eu tô aqui, né? Aqui. Um dia super corrido, mas deu certo. Eu consegui chegar na hora, não atrasei. Isso é incrível. E aí deu tudo certo. Eu tô aqui contando um pouquinho da minha história, enfim, da minha trajetória, né? Que é o que você me pediu para contar aqui, que eu quero dividir com todo mundo. Bom, eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro. Sou formada em economia, fiz uma pós lá. Comecei no mercado financeiro lá no Rio. Em um determinado momento, casei no Rio, enfim, me separei no Rio também. Em algum momento da minha trajetória no meu trabalho, eu fui transferida para São Paulo. Aí saí do Rio, fui para São Paulo. Então, eu fui para São Paulo em 2009, mais ou menos, e aí, de São Paulo, fiquei. Aí, tive um filho lá em São Paulo. Ele nasceu, Joaquim, meu primeiro filho nasceu em São Paulo. Com 2 meses, eu vim para Ribeirão, porque o meu marido veio transferido para Ribeirão Preto. Então, naquela de vamos abraçar, estamos juntos e tal, porque é um projeto, família, né? Casamento é um projeto, família é um projeto. Aí, eu vim para Ribeirão e é onde estou. E é engraçado, Denise, que Ribeirão, a família do meu pai é de Ribeirão Preto. Então, eu sempre vim para Ribeirão. Conta um tequinho, vamos voltar assim, porque sabe, né, gente, Sagitário, né? A gente tem, né, dá a flecha, a pessoa joga lá, assim. Porque é muito bonita a história, né? Eu sei pouco, mas o pouco que eu sei, eu acho muito bonita a história da sua família, do seu pai, a sua mãe, o seu pai que já tem uma certa idade. É muito fofo.
como foi a Carol criança? O meu pai... Você é a filha número... Eu sou a primeira filha. Lá somos 3. Eu sou a mais velha e tem a minha irmã. Eu juro que eu achava que você era a segunda. Não, eu sou a mais velha e a Kitty é do meio e meu irmão é o menor, né? O mais novo, o caçula. E meu pai nasceu em Serrana, na verdade. Aí ele se mudou para Ribeirão e morou aqui em Ribeirão, fez faculdade... Não, se estudou... Aí ele queria ser médico. E na época, meu pai tem 91 anos. Então, na época, lá atrás, a melhor universidade que tinha era a Universidade do Brasil, que era no Rio de Janeiro. E meu pai foi para o Rio fazer a Universidade de Medicina lá. É a Universidade do Brasil, que na época chamava-se, hoje é o UFRJ, né? Sim. E aí ele fez medicina, lá no Rio, ficou então no Rio. Então ele tinha isso há 70 e tanto, 70 quase anos 80, atrás. 70 anos atrás. E aí ficou no Rio, se formou no Rio, ficou, nunca mais voltou. Mas meus avós moravam aqui em Ribeirão, Então minha vinha. tia, então... Não, mas calma, meu pai se formou, mas meu pai só casou com 47 anos, né? Então, meu pai casou muito mais velho. Tanto que meu pai hoje tem 91 anos, então é o meu pai avô que eu chamo, né? Porque, né? Ele só vai ter os meus... Ele não vai ter bisnetos, como a minha tia, a minha falecida tia tinha, né? Ele não vai ter oportunidade, porque meus filhos têm 9 anos, né? O Joaquim tem 9, a Maria Luísa tem 7, eu sou a mais velha. A sua irmã. Minha irmã não tem filho, meu irmão tem, a Olivia, que tem 4 anos, enfim, mas não vai dar, né? Cronologicamente não dá. E aí, eu acabei... Meu pai ficou no Rio, aí conheceu a minha mãe, mas depois de muitos anos. Meu pai aproveitou bem a vida, sabe? Aí casou com 47 anos, a mamãe tinha 25. Então, ele é 22 anos mais velho que a minha mãe. Então, enfim. Aí ficou no Rio, casou no Rio, mas eu sempre vim muito para Ribeirão nas férias por conta da família do meu pai, que era daqui, meus avós e tal. Então, foi muito... meu pai ficou muito surpreso quando ele viu que a filha dele estava morando em Ribeirão. E que ele ia ter uma neta, que aí, então, eu engravidei da Maria Luísa, minha segunda filha, e eu tive a Maria Luísa, que é ribeirão pretana. Então, assim, é muito engraçado essas coincidências da vida, né? É o sistema familiar, né? É lindo. Gente, e assim, meu pai voltar a vir para Ribeirão, para ver a gente, ver os netos, e ver as sobrinhas, a irmã e tal. Ir no cemitério, ver o túmulo da minha avó, coisa que ele não ia, mas resolveu vir, porque começou a vir mais para cá. Então, foi um misto de emoções, assim, muito resgate. Tanto que quando ele veio a Ribeirão a primeira vez, ele ficou surpreso, porque... O Ribeirão que ele tinha na cabeça, né? Era muito diferente. Imagina, Fiuza. Oi? Era uma coisa... Ele parava na 9 de julho, assim, dali pra cima não existia mais, sabe? Então, foi muito interessante essa mudança, esse resgate para ele de memórias. Exato, enfim. Porque mesmo dele estudar, ele não voltava tanto, ele voltava, né? Até mas ficava muito pouco, ficava com... Porque meu pai é médico, você imagina, recém-formado, trabalhava muito, e plantão, mas ele sempre dava um jeito de vir ver os pais, mas era muito rápido, né? E voltava. Ia para casa dos meus avós, voltava para rodoviária e voltava. Enfim, era esse bate e volta. E aí, assim... maluco. Aí a Carol se viu em Ribeirão. E aí eu cheguei em Ribeirão Preto em 2013, que foi no ano que o Joaquim nasceu. E aí tô em Ribeirão. Que aí o Joaquim nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo, aí com 2 meses a gente veio pra cá. Sim. Eu vim pra cá com ele. E aí fiquei aqui, né? Aí 8 meses depois, quando o Joaquim tinha 8 meses, eu engravidei da Maria Luísa. Então eu tive um filho após, né, seguidinho do outro, que foi ótimo também. Mas é bom que já libera. É bom, não é bom, mas é bom. Não, é bom. Na hora que vai crescendo os dois juntos, é muito bacana. É bom, é muito legal. Facilita muito a nossa vida, assim. Muito. É 2 fraldas, 2 papas. E eu falo que os meus filhos são bênçãos, porque eles nunca me deram trabalho nenhum. Agora que estão dando, porque estão crescendo, né? Então, começam a questionar, né? Bem-vinda. Era tão bom quando eles eram bebês, que não falava nada, não questionava nada. Põe a roupa que mamãe escolheu. Ai, que lindo. Não quero essa Não agora. quer. A Maria Luísa não quer mais botar vestido. 7 anos, eu falo, minha filha. Enfim. E aí, acho que o grande desafio foi me reinventar em Ribeirão, sabe, Denise? Porque eu vinha de mercado financeiro e era muito bem sucedida lá. E o mercado financeiro, você fez economia, fez uma pós. Fiz. Como que é, né?
lapida mais pra gente entender essa questão da mulher no mercado financeiro, na questão da economia. Porque é um tabu, né? Mulher não dá pra isso. Na verdade, assim, a gente, como eu fui para um mercado financeiro, eu trabalhava num banco de investimento muito famoso, e a LA ainda é muito famoso, eu entrei como estagiária lá. E assim, eu acho que a grande coisa é você se manter uma postura, sabe? E aí, isso eu Mas sempre... lá no Rio. Lá no Rio. Que já é uma capital, uma grande cidade. Assim, eu falo então, que talvez não é tanto como Ribeirão. Quando a gente se vai pro interior, né? Não, aqui é totalmente diferente. Então, e eu falo por aqui, né? Eu sempre me sobressaí tanto no Rio quanto em São Paulo, e eu acho que esse negócio da mulher, porque a mulher no mercado de trabalho, eu sempre trabalhei com homem, sempre. E aquilo, quando eu falo da postura, de você tem sim que ter uma postura, e você tem que ter essencialmente conhecimento, né? Porque aí porque você tem que estar sempre se provando. Querendo ou não, a gente sempre tem que se provar pra gente e também pros outros. Principalmente porque você lida muito com homem nesse ambiente, que era o ambiente que eu trabalhava. Então, eu fiz economia. Eu entrei na época de estágio, adorava. E na verdade, eu fiz economia... Que é vinda de pai médico. Meu pai não queria que nenhum dos filhos fossem médicos e tal, nem minha mãe. Minha mãe é formada em História. Eu fiz economia porque eu adorava ler jornal, a parte de economia. Eu achava aquilo incrível, eu achava chique. Aí eu falei, Pegar Folha de São Paulo, eu falo do Rio, no caso. Não, eu olhava o Globo, né? Eu olhava e falei, nossa, que chique esse negócio. Era Jornal do Brasil que tinha na época, né? Eu olhava ainda e falei, nossa, eu gostei desse negócio, acho que eu vou fazer. Porque eu achava a administração, aquelas coisas de preconceito, né? Eu achava que a administração era muito generalista e economia era mais chique. Uma bobagem, mas tanto que a minha irmã é administradora e é super bem resolvida, super executiva, super chique, super executiva também, mas enfim. Olha lá só com 15, 16 anos, a gente é. tem uma ideia diferente, né? Aí eu fiz economia, já emendei uma pós na GV, eu formei na Federal Fluminense lá no Rio, e aí eu fiz uma pós logo na sequência no Rio. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu participei de processos internos dentro do banco e acabei indo para uma área em São Paulo. Me mudei para São Paulo. Porque, na época, o meu marido tinha mudado também tinha se mudado para São Paulo. Não era marido, era namorado, né? E aí eu falei, eu também quero ir para São Paulo. Não tinha nada que me prendia lá. Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, vamos. Aí participei de um processo interno no banco, fui para São Paulo e aí lá fiquei. E aí fui crescendo, fui mudando de área, fui evoluindo e tal. Casei em São Paulo. Eu casei até a festa foi no Rio, mas a gente morava em São Paulo. Tá tudo certo. Pois Ponte aérea, literalmente. E aí eu engravidei, eu nunca vou me esquecer. Quando eu descobri que estava grávida na semana seguinte... o Vinícius chegou para mim e falou que tinha uma coisa para me falar. Aí eu falei, o quê? Então, eu fui convidado pelo sócio, presidente do banco, para abrir o escritório do banco em Ribeirão Preto. Eu falei, que legal. E eu tô grávida, né? E agora, como que vai ser? Eu super trabalhando, super ativa, super crescendo. Eu não me imaginava saindo de São Paulo, a verdade era essa. Mas eu falei, tudo bem, tamo junto, vamos. E aí foi fluindo. Em janeiro de 2013, ele se mudou para Ribeirão. Então, e eu fiquei em São Paulo. Ele veio antes. A gente foi vendo casa, ele foi vendo escritório. Aí ele se mudou quando o escritório ficou pronto em janeiro e eu fiquei em São Paulo. Continuei trabalhando. Aí teve a avaliação de final de ano, a avaliação de desempenho da empresa. Eu fui super bem. Aí eu virei diretora. Sabe assim, as pessoas me promoveram, eu falava assim pro meu chefe, mas eu tô grávida. Tipo, por que você está me promovendo, né? Ele, porque eu acho você ótima. Eu quero que você fique. Eu estou te promovendo porque eu acho... Não tem problema você estar grávida. Olha que bacana, Carol. Para quem vai nos assistir, nos ouvir, quando... né, vem muito isso. É que eu tô numa carreira, né, muito em ascensão e nesse mercado, né, que vamos falar, quase que estritamente masculino. E de repente vem isso, uma gravidez, um casamento. E tô te promovendo por causa disso, né? Porque você é boa, caramba. E aí? Então, assim,
pra gente falar pra essas pessoas, porque vem um grande medo. Putz, não Vem. vou engravidar. Vem. Nossa, não vou, porque minha carreira tal. Então fica, né, talvez uma questão de sonho ou até de vida, né? Quando surge aquela, né, aquele fogo, né, da maternidade, é incrível, né? Incrível. Umas sim, outras não, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu, por exemplo, sempre quis ser mãe. A minha irmã nunca quis. E tá tudo certo, E tá como tudo você certo. fala, Igual né? eu, porque tá tudo eu tenho 3 e certo. minhas irmãs não têm. Então, E tá tudo ótimo. Eu falo, gente, tá bem, segue a vida, isso né? aí. Me ajuda, pode ficar com os sobrinhos, não tem problema. Eu acho incrível também. E é isso, né? Pra você que vai aí se inspirar aqui no caso da Carol, olhar pra isso, que a vida flui quando a gente tá aberta, né, Carol? Pra receber isso que tem. Então, a gravidez faz parte. E se a gente tá de bem conosco mesmo, com a nossa essência, que a gente sabe, tudo flui bem. Não, e eu amava o que eu fazia. E não é a gravidez. Então ia ficar equilibrada. E assim, eu passei muito bem na minha gravidez. Tem gente que não passa, né? Então também tem isso. Então eu tava muito feliz. Porque você tava tudo bem. E tava tudo bem. Então, né? assim, aquilo fluiu. Então eu fui promovida sim, eu continuei trabalhando sim. Eu, na época, estava numa área dentro do banco que a gente cuidava a gente, além de analisar as empresas, a gente cuidava da gestão das empresas, que é muito o que eu faço hoje, né? Para você ver como as coisas mudam e acabam acontecendo com a gente aquilo que lá atrás estava escrito. Você foi se especializando naquilo que você faz hoje. Que eu faço não hoje. Fazia, sem você querer. Fala... Mas sem querer, né? Sim. Enfim. E também, quando eu estava em São Paulo, antes de ter o Joaquim, eu fiz outra pós. Porque eu estava lá, eu falei, deixa eu aproveitar, eu fiz na GV em São Paulo também. Então, eu sempre procurei fuçada, né? A gente sempre vai procurando fazer alguma coisa para a busca nesse conhecimento. Crescer. Né? E tá aqui... E estava muito acessível. Eu estava em 2 mercados muito importantes, assim, muito bons de conhecimento e fáceis, né? Que era Rio e São Paulo, enfim. E aí, o que eu falo, quando você gosta daquilo que você faz, tudo flui. E aí fluiu. Eu lembro que eu trabalhei até quinta-feira. O Joaquim nasceu numa sexta. Dia 26 de abril. Até dia 25, uma quinta, eu trabalhei. Eu lembro que eu fui nadar à noite. A minha mãe tinha ido comigo ficar, porque eu já estava sozinha. A partir de janeiro eu ficava sozinha em São Paulo. O Vinícius vinha de final de semana, enfim, quando vinha. Então eu fiquei muito sozinha nos últimos 4 meses, mas tudo bem. Eu fui fluindo, porque ele também estava focado nas coisas de Ribeirão, enfim. E nos últimos 20 dias antes do Joaquim nascer, minha mãe foi para São Paulo e ficou comigo. Então, foi ótimo também. A gente teve uma relação só nossa. Ali também. Isso. E aí, né? De um feminino, né? Do gerir. Foi muito bom, sabe? Aí o Joaquim nasceu, ele tinha 2 meses, eu mudei para Ribeirão, aí eu vim com ele, com a mudança. Então, aquela coisa de nós sermos super mulheres, a gente é sim, porque eu estava com um bebê recém-nascido em São Paulo, amamentando, eu desmontei uma casa inteira sozinha. Eu e a minha Santa Roberta, que era minha enfermeira da época que veio para Ribeirão comigo. É o que eu falo. Que cuidou da Maria Luísa. Gente, ter a rede de apoio, eu não se ia é conseguir, da família ou se não é muito importante para nós, né, Carol? E assim, essa desculpa também, porque eu não tenho ninguém. Eu também não tenho ninguém. São Paulo eu não tinha ninguém. Em Ribeirão, eu não tenho ninguém também, porque meus avós são falecidos, né? Meus pais estão no Rio. A minha tia já faleceu há 2 anos atrás, mas era muito velhinha. É óbvio, eu tenho primos aqui? Tenho. Numa emergência, a gente tem para quem correr, mas não, no dia somos dia, nós, né? Assim, e outra responsabilidade nossa, de ter pai e mãe. Né? E é muito Por isso que eu falo que é muito importante a gente elaborar isso antes. Como que vai ser fazer os combinados e tudo mais. E mesmo assim, ainda dá umas cagadinhas de vez em quando, né? E fazer o quê? E é engraçado que quem veio aqui semana passada, que é a Dani, que é minha amiga de Rio Claro, também meio nômade e tal, coincidências ou não, sagitariana maluca igual a gente também, que vamos lá e faz e acontece. Ela também, ela com 42 anos, já tinha um filho pré-adolescente, morando no Pará, diretora mega ultrapower de um hospital gigante, terciário lá, que ela ajudou a fundar. E, de repente, o grande amor da vida dela, que eles se separaram por mais de 14 anos praticamente, foi e falou, te quero, como que é? Não dou conta, tal. Casaram, tiveram um bebê. Olha. E com 10 dias, ela veio do Pará com o bebê.
Entendeu? E também põe em mudança e vai nos containers e tal. E tipo, é desafiador? É. Mas acontece. E a gente dá Quando conta, a gente tem assim. fé, né? E Nessa vida. Eu lembro, assim, da cena. O Joaquim tinha feito 2 meses. Eu peguei 2 cupcakes, eu botei 2 velhinhas, assim. Ele tava no bebê conforto na sala, sem nada. E eu cantando parabéns pra ele, assim, me despedindo daquele lugar, que foi o lugar que ele nasceu, Ele era a foi nossa gerado, casa. nasceu, tudo. E foi, E que foi tudo bacana bem. você fazer isso, porque isso é um ritual, Foi. né? Eu lembro dessa cena perfeitamente, Você assim. e ele, os Só. cupcakes. E os cupcakes. E eu indo para um hotel, dormi a última noite, porque não tinha mais cama aqui. Sim. A empresa de mudança já tinha levado tudo. E aí eu vim para Ribeirão. E aqui em Ribeirão, começou uma outra etapa da minha vida. Mas aí a parte. Aí você estava na parte de licença maternidade. Então, mas eu estava de licença maternidade, vim para Ribeirão, né? Uhum. E aí, depois de 4 meses, na época o lugar que eu trabalhava era 4 meses, mais um de férias, mas eu com 4 meses eu falei, não, já tá bom, vamos conversar. E aí eles queriam que eu voltasse para São Paulo. E aí foi um grande momento difícil. Acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida até hoje. Foi quando eu tive que me vi numa situação de escolhas muito difíceis, sabe? Porque eu falava, gente, mas eu fui para Ribeirão, eu tô com um bebê de 4 meses. O meu marido, né? Até então, ele estava em Ribeirão, foi transferido para Ribeirão, porque vocês, né? Assim, ele tá representando vocês. Assim, eu não posso ficar em São Paulo. E, ao mesmo tempo, eles não tinham o que fazer, porque eu não podia ficar em São Paulo, em Ribeirão, me reportando para ele. Né? Não tinha espaço para mim, era um escritório de negócio, não era o banco, era uma coisa menor. E, ao mesmo tempo, eu escutei do meu chefe, mas eu não vou te demitir. Eu quero que você fique aqui. Porque aí eu comecei uma batalha, assim, quando terminou a minha licença, eles queriam que eu ficasse no banco, que eu voltasse para São Paulo. Eu falei, cara, não dá. Porque eu não tenho como ficar em São Paulo sozinha com um bebê de 4 meses. Não tenho. Né? Porque até então eu estava de licença. Sim. Por mais que você tivesse a babá, não fazia sentido eu ficar em São Paulo sozinha, eu, uma criança e uma babá. Né? Não fazia sentido. Aí, não, e você tá naquela parte do puerpério, não, muito. Tem dia que a gente acorda assim, e é linda, não ia Cinderela, dar. no outro dia a gente acorda valente. Não ia com os funcionar. cabelos assim. Peraí, né? É uma fase de muita. É muita sensibilidade. Muitas. E Eu falo, gente, eu presta escutava atenção na mulher no aquilo, puerpério. Eu falava assim, não é possível que isso está acontecendo comigo. Eu achava um absurdo. Aí eu fui falar, aí eu comecei num processo de pedir para eles me demitirem. Falei, tudo bem, já que não tem opção, porque eu não vou voltar para São Paulo porque não dá. Falei, vocês podem me demitir? E meu chefe na época falou, não posso demitir, porque eu não quero que você vá embora. Então, e eu já tinha mais de 10 anos. Não dá pra montar algo aqui? Hã? Não dava para montar algo semelhante aqui com essa rede de... Então, pelo banco não dava. Tá. Eu tinha que estar em São Paulo fisicamente, porque eles não tinham nenhuma investida aqui em Ribeirão. Era tudo São Paulo, tudo São Paulo. Então não fazia sentido. O que eu fazia... O físico, a distância. Aí eu comecei um processo que é um processo de me ver longe daquele lugar que eu vivi de um e divórcio, respirei né? 10 anos, Sim. né? 11 anos, né? Então... Foi muito difícil. Eu lembro que quando eu entreguei o meu BlackBerry, na época, no RH, eu estava até no Rio de Janeiro, eu chorava, Denise. Para mim, aquilo era um momento de ruptura muito forte, né? E eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito decepcionada com as pessoas de lá. Sim, vem porque turbilhão. Ninguém me defendeu, ninguém quis me demitir. Eu falava, gente, então me demite. Para pelo menos eu pegar o fundo de garantia, porque são 11 anos nessa instituição. Se eu sou ótima, né? Então... E aí, enfim, mas não me demitiram, aí eu engoli e vim. Fiquei durante muito tempo, e aí é uma verdade, eu fiquei durante muito tempo sofrendo com aquela situação e jogando muito na cara do Vinícius, isso, do meu marido, que era por causa dele que eu tinha saído do banco, que enfim.
E aí porque de alguma forma você foi virado do avesso. Fui. Pra um lado que você não conhecia. Que eu não conhecia, que eu não queria. E assim, tudo que eu tinha porque construído na minha carreira, todos os desafios, tudo que eu passei, sim, porque a gente passa por muitas coisas para subir, de desafiadoras e tal. E é um demolir para construir algo novo. Mas e aí, né? E aí eu cheguei em Ribeirão Preto, essa cidade maravilhosa. Brincadeiras à parte, é o seguinte, é uma cidade maravilhosa, assim, eu acho que a gente tem uma qualidade de vida incrível aqui, mas é uma cidade muito difícil. E aí, Pro mercado de trabalho para as mulheres na parte dessa parte sua de empreender, assim, é desafiador. Tá melhorando. E eu vinha de uma cultura muito de grandes centros, né, Dê? Então, é muito difícil você Eu tive que me ambientar no modus operandi de Ribeirão. E pra mim foi muito difícil isso. Esse negócio de 6 horas, todo mundo ia pra casa. Eu falava assim, oi? São 6 horas? Não tem 24 horas, academia, supermercado, não sei o então, que. E aí, assim, o que aconteceu? Eu me recoloquei muito rapidamente, porque como a gente vai conversando com o outro, não, você vai sair do X, você vai vir pro Y, porque... eu estou trabalhando com fulano comprou, era um banco aqui de Ribeirão, eu fui trabalhar. E assim, fluiu, mas eu também tive as minhas dificuldades. Eu engravidei logo na sequência, eu tinha entrado no trabalho novo em janeiro, 20 dias depois eu descobri que eu estava grávida da Maria Luísa. É muito fértil, não, né? E não era, né? Porque o Joaquim eu demorei para engravidar. Então a Maria Luísa... foram 10 anos aí que você tá falando. Então, né? eu demorei, eu parei de tomar pílula, achei que eu fosse engravidar muito rápido do Joaquim, não fluiu assim. A Maria Luísa já foi assim, bem rápido, né? Amamentando o Joaquim praticamente. Foi, a minha primeira menstruação veio em dezembro, a de janeiro já não veio, eu estava grávida da Maria Luísa, entendeu? E aí eu estava num novo emprego, numa nova cidade. Eu chamei o presidente do banco, falei, então... Vamos conversar. Eu tenho uma coisa para falar para você. Eu chorava. O que foi? Eu falei, eu tô grávida. Aí ele, um fofo, falava assim, que coisa linda. Eu falei, não é lindo. Eu acabei de entrar aqui, as pessoas vão me odiar, sabe assim? Pô, essa carioca... a gente é cruel demais conosco mas mesmo, é assim, né? É a gente... Porque é um desafio mesmo. Eu era carioca, eu era mulher, ok? E tinha acabado de entrar. Eu tinha vindo super recomendado, então já estava uma expectativa da Carol, que tá chegando. Sim. Aí, de repente, a Carol que tá chegando tá grávida. Nossa, que legal, né? Então, daqui a pouco ela para de trabalhar de novo, entra... Né? Então, a gente Mas isso era muito... mais seu. Meu? Era, né? Pra vocês verem o quanto... A gente se coloca umas cruzes, assim, sabe? Umas responsabilidades que, gente... Do e se, como vai ser, mas... E foi tudo né, bem. Como que ele falou, que lindo. Ele me abraçava, ele falava, que coisa mais linda, você grávida. Eu falava assim, mas eu não achei tão lindo assim, porque eu me preocupava muito na posição dele, do que as pessoas vão falar. E outra, Carol, você ainda estava no puerpério do Joaquim. Porque... 8 meses, né? Porque o puerpério da mulher, para você voltar com essa montanha russa que fica, a parte hormonal, de quando a gente engravida até quando o negócio fala, nossa, tá tudo, gente, vamos voltar aqui. São 2 anos. Então eu tava bem estressada mesmo, muito, caso, na né? parte emoções, sentimental, tudo. Por isso que você, eu falo que quando eu engravidei do Pedro também foi bem próximo do João. E eu tinha acabado de parar a amamentar. Eu falei, agora eu vou respirar um pouco, né? Então, de repente... Pá. Eu chorei, acho que uns 5 meses. Aí eu falava assim pro pai dele, faz o teste de novo, vamos lá fazer o teste. Compra o teste de farmácia. Ele falou, mas é o tamanho da barriga já. Eu falava, não, mas eu acho que não pode ser. Né? Porque eu tinha tido uma gravidez... Não, a gravidez foi tudo ótimo, né? Eu sou parideira, posso ter 20 filhos, não tem nada. Eu também, eu Só adoro ter filho. Só que o pós era complicado, foi complicado. Bom, pelo menos o primeiro foi. E como a gente pode ressignificar tudo, né? Porque da Liz, gravidez... Plena, né? Eu também. A gente vai evoluindo, né? Graças a Deus, né? Então, assim, eu hoje teria... porque eu já tenho 43 anos, não dá pra ter mais filhos, né? Mas, dá, assim... sim. Mas assim, eu teria vários. Aliás, eu queria ter mais 2, assim. Então... eu tiraria de letra, porque... mas é nós mesmo que colocamos pra gente umas amarras que não são reais e a gente se prende, né? É verdade. É maluco, a gente se prende e tal, mas e aí, né? E a partir do momento que a gente toma consciência de o que pode ser leve, vai indo leve. Vai fluindo.
E Sabe, fluiu. a história do fluir é real, Não, gente, né? e fluiu. Eu trabalhei até a Maria Luísa nascer. Então, depois eu tirei licença, aí depois eu voltei, depois eu saí. E aí eu fui para outra empresa que eles... Enfim, uma empresa que era do grupo, do banco que eu estava trabalhando aqui. E aí eu fui galgando algumas coisas. E eu fiz algumas coisas incríveis, conheci pessoas incríveis aqui em Ribeirão. Eu, Você também. É que demorou, né? Eu só encontrei você em 17. Não, Não. 18. 18. Não foi 18? 18. A gente foi pro Peru em 2018. Tem 4 anos. Depois a gente vai contar essa parte. E a parte de atividade física, que você tem essa paixão, essa... Eu sempre... Tava nesse meio já ou não? Foi depois? Eu sempre fiz, desde pequena, eu sempre nadei, eu era da equipe de Botafogo no Rio de Janeiro, sabe? Fui campeã carioca. Eu tenho um histórico de natação, mas imagina, eu tinha 11 anos, né? 10, 11 anos, era criança. Também fui bailarina, então eu sempre fiz muita atividade física e tal. Aí depois fui crescendo, fazendo academia, essas coisas, e em algum momento no Rio eu comecei a correr, porque o Rio te inspira demais. Não fiz então, ainda, né? Aquela parte que diz que é uma das corridas mais lindas. Maravilha, você nem sente a Né? meia Eu maratona. falo, não dou conta de fazer aquela meia maratona, diz que vai, se vira, se joga e Não, vai. você faz, porque é tão lindo. Quando você vê, você já terminou a prova, porque, de novo, flui. É tanta beleza. É maravilhoso. E você corre num lugar tão bonito e é plana, a prova é bem plana e tal. E aí eu sempre corri, eu continuei correndo. No Rio eu corria, fiz algumas meias maratonas, eu não faço nada inteiro, eu só faço meia. Meia mas maratona. também tá né? tudo bem, meia, né? Tá ótimo, tá ótimo. E em São Paulo também sempre corria, fiz uma série de provas lá. E aí, quando eu vim para Ribeirão, eu demorei até um pouco, mas aí eu fui treinar numa academia aqui de Ribeirão só de personal, que eu treinava até um pouco antes da pandemia. O meu personal é o mesmo desde aquela época. O Du Sangalli, maravilhoso, que me atura há muitos anos, não é? Amo ele. Enfim. E comecei... Aí eles na academia tinham um grupo de corrida. Eu falei, deixa eu entrar nesse negócio. Aí eu entrei no grupo de corrida, fui correndo, fazendo provinha aqui, provinha ali, nanã. Em um determinado momento, eu resolvi que eu queria, de tanto falarem, resolvi comprar uma bicicleta. E aí eu comprei uma bicicleta usada de uma menina que corria, que tinha comprado, mas não tinha se adaptado. Uma bicicleta que era bem simples e tal. Era de alumínio, nem era de carbono e tal. Comprei, consegui... Gente, estão me ligando aqui, deve estar... Não liguem. Não, pois é, por favor, não liguem. Não liguem, agora não pode. Agora eu não posso falar. E aí, trabalho, eu olhei, É amiga, trabalho, eu olhei. da Seva, né? Pois é. Vai chegar... Daqui a pouco a gente vai falar de vocês, fica tranquila. Daqui a pouco a gente fala de vocês. Eu tenho que mandar uma mensagem, por favor. Depois eu falo. E aí comprei a bicicleta, comecei a pedalar e me apaixonei. E aí comecei a nadar. Quando eu vi, eu falei... Ué, tô fazendo os 3? Tô fazendo... Aí eu comecei a fazer triatlon, entendeu? Isso, Em 2000 e... Não, aí o triatlo a gente já se conhecia. 2018 então... foi quando você tava a gente começando. viajou para Lima. Eu comprei a bicicleta em 2018. Na verdade, eu corria. Eu comprei a bicicleta em outubro de 18. Né? E aí eu comecei a me apaixonar pelo triatlon. E assim, eu falo que é uma terapia, sabe? Que é a minha terapia, é o momento meu. E assim, eu faço parte de uma assessoria? Faço parte de uma assessoria, mas... eu faço meus treinos muito sozinha, porque às vezes por conta da minha dinâmica, né, de correrias e tal, eu acabo fazendo muito treino de pedal durante a semana em casa no rolo, né, que é quando você bota a bicicleta presa num negocinho e fica infinito e além, fica igual avante. louca, mas tem um computadorzinho, tem um programinha lá que você consegue acompanhar e tal. Então, eu faço muito sozinha e eu adoro. Então, olha que interessante, né? Essa parte você falou é terapêutico. E é terapêutico porque, do ponto de vista, quando a gente fala de corpo, os hormônios que são liberados, os hormônios de cura, de prazer, de baixar a ansiedade, que tá lá louca na adrenalina. Então, tudo isso não é só modismo que você quer ficar com o corpão assim. É muito além, porque eu te conheço, né? Então, não é isso. Não. É porque existe também aqui... né, um cérebro pensante muito rápido, muito acelerado. Então, como que é que a gente, né,
Porque se eu não fizer... Se eu não fizer, eu não sei. Eu acho que eu não... A gente mata meio. E assim, gente, eu tô correndo, E eu tô com 2 pensando 1 milhão de filhos, coisas. Eu tô muito. nadando, tô pensando 1 milhão de coisas, mas é o meu momento. É o momento que eu não atendo o telefone. É o momento que eu não tô falando com ninguém, que eu tô sozinha comigo. Então, se abastecendo e fazendo circular toda essa energia. e é Né? muito, pra mim, E você consegue ser também muito mais disponível para tudo, para o trabalho, para o marido, para os filhos, sim, né? Por quê? Porque é energia. é, E a gente tem que ter movimento, né? Porque senão vem realmente os hormônios que, né, da canseira, na hora que é um dia muito estressante, tal, como que é que a gente faz, né? Questão de regular sono e tudo mais. Então, perceber que mesmo com essa... Né, o Globo da Morte, parece, né? Essas coisinhas assim. Peraí, que agora eu vou pro centro. E isso. vou pedalar, nadar, correr, seja lá o que for. E como o nosso corpo é capaz. É capaz. Né? É assim, as pessoas ficam, nossa, mas como que você consegue fazer? Não, gente, tem horas que... Ontem eu terminei o dia, eu falei assim, rapaz, como que eu fiz tudo isso? Mas faltou um tanto de coisa ainda. E aí e a eu gente falei, faz meu assim. Deus. Eu falo para as pessoas, eu começo meu dia muito cedo, né? Eu gosto, então para mim já faz parte da minha rotina, não é um sacrifício para mim. Ai, tem gente que vai dizer, ai, que ridículo, ela vai dizer um negócio desse, mas eu falo, gente, eu me acostumei. Então eu falo, tudo é rotina. Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto, então para mim flui dessa maneira, né? Então, acordar às 5 da manhã. Eu acordo, eu corro antes de levar as crianças para a escola. Daqui a pouco a gente vai falar como é que tá a minha dinâmica hoje, mas assim, eu pedalo em casa, eu acordo muito cedo para conseguir fazer as coisas, eu nado. Então eu consigo fazer as minhas coisas e ainda levar meus filhos na escola, ainda tentar ser atenciosa com eles, sabe? Dar amor, carinho, porque isso daí a gente tem que fazer acima de tudo. Mas eu Estão deixo... de passagem conosco, né? E eu deixo muito claro... Fazer lanche, eu faço lanche. Tem um povo que fala, por que você levantou? Eu falo, porque eu faço lanche. Mas pra quê? Não tem na escola? Tem, mas o meu lanche é mais gostoso. Porque é a fruta, é o pão. Pois é. É não sei o que. Então, sim, 5 horas. Delícia. E eu fico no meu silêncio, eu me abasteço, eu faço minha oração. É muito bom. É muito bom. E eu gosto. Gente, eu também. É que nem assim, eu falo... Agora, eu tenho amigonas que, tipo, não, eu gosto de levantar às 8, às 9. Não, às 8, às 9. Nossa, gente. Não rola, mas também vai até mais tarde. E a sua dinâmica. Então, dúvida. É isso que você falou. Se é cafona, se não é, se tá... Mas é seu, né? De cada um. Né? Olhar, respeitar, acolher. É assim, gente, tô aqui. Não, e assim, e aí essa dinâmica, esse negócio do esporte, pra mim, entrou, faz parte da minha rotina e pra mim é terapêutico, né? Pra mim é um momento onde eu me equilibro. É um momento só meu, eu não corro com ninguém. Eu tenho assessoria, tenho uma série de coisas, mas quando dá pra ir com a turma, eu vou. Quando não dá, eu vou, eu tô sozinha e tá tudo lindo, sabe? Eu adoro, eu me sinto muito bem. E é um momento de plenitude, né? Um momento que eu tô me preparando para começar o meu dia. Isso. E é assim que funciona. E na hora que começa o seu dia? Então. É criança, arrumar, levar. A gente... E hoje, a sua realidade? Então, sair do banco, teve toda essa trajetória. Teve várias indas e vindas aqui de oportunidades em Ribeirão. E teve, por uma grande coincidência, eu acabei conhecendo, por intermédio da mulher do meu sócio, né? Que as nossas filhas estudaram juntas, né, na escola. Ela falou, peraí, eu preciso te apresentar o meu marido. Eu falei, tá bom, não. Por quê? Porque nessas de conversar, porque é o que eu falo para as pessoas, eu gosto de gente, né? A Carolina adora gente, então eu adoro conversar. O network faz parte de uma forma que tão natural, a gente não faz esforço. Não faz, a gente não chega, você que é Denise? Não é? Assim, foi eu não assim vou que esperar. A gente se conheceu. Eu não vou esperar a Denise vir, oi, tudo bem, turma? Eu sou a Denise, porque é uma viagem que a gente fez, que a gente se conheceu numa prova de corrida que a gente foi para Lima, pro Peru. Essa pessoa nunca tinha corrido meia maratona.
Anônima. E aí ela foi. E a gente se encontrou e a gente se conectou. E aquela viagem foi maravilhosa. Foi E é muito legal que eu lembro que a nossa agente maravilhosa, que vai vir aí, a Letícia. ela vai vir, a Letícia. Ah, ela é uma fofa mesmo. Ela falou, a Carol, vocês não se conhecem. Mas eu conheço vocês. Eu posso colocar vocês no quarto em Guarulhos junto? Isso, Ainda eu brinco, eu falo assim, ela é legal, porque eu não gosto de gente chata, né? Eu brinco muito. Ela falou, não, fica tranquila. Aí, de repente, a gente no aeroporto aqui, você que é Carol Denise, pá, assim, e tá aqui. Vamos dividir o quarto. Oi, tudo bem? Dormimos juntas. Na primeira noite. E fomos separadas na maternidade, porque daí a gente se descobre que somos sagitarianas. A gente devia fazer nosso mapa depois completo, né? Porque é muita sintonia. Muita. E aí de ligar e falar, amiga, manda mensagem. Oi, não sei o que. Ela, quê? Como que você tá mandando mensagem? Porque eu pensei e falei de você agora de pouco. Então, o tempo, assim, ele é atemporal, que eu falo, né? Pra gente fazer dar certo as coisas, né? E assim, eu falo que Ribeirão me sinto muito sozinha, porque a minha referência de amizade, de família, não tá aqui, tá no Rio. Apesar de ter a família do meu pai aqui, mas é diferente. Eu sempre morei no Rio, sou carioca, então a minha referência é do Rio. E, como eu tava falando, eu me sinto muito sozinha. Então, quando eu encontrei com você, que eu pude falar, rir... Gente, foi tão libertador, foi muito legal. Não, eu tenho amigas aqui em Ribeirão também, mas, assim, com a Denise foi muito especial. Foi uma coisa que, não sei, é mágica, uma coisa meio estranha. Muito estranha. Esquisito. Mas, ok, né? Tudo bem. Então tá aqui, porque é essa inspiração toda. O que a gente ainda vai produzir lá na frente, eu não sei. Nem eu, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas já tem coisas, né? Então aguardem. Então... E aí, surgiu você sendo apresentada pro marido, conversa meio louca, mas pois é. Vamos lá. E aí, vamos me apresentar pro meu marido, eu falei, tudo bem, né? Porque eu conversando, o que você faz, qual é a sua formação, papapá, beleza. Aí fui apresentar pro tal marido. O tal marido é hoje meu sócio, que é uma pessoa empreendedora, naturalmente empreendedora. É um cara que é visionário, criou diversas ferramentas, diversos mecanismos que hoje são transformacionais. Aí eu estou falando de estrutura de cashback que não existia no Brasil. Foi ele que criou esse conceito. E, enfim, N outras coisas que ele acabou desenvolvendo. Mas ele me chamou para um projeto, na verdade, para trabalhar na empresa que até então ele estava trabalhando. E é tão engraçado que eu fui conversar com ele umas 3 vezes. Na 4ª vez, ele falou assim, ai, Carol, deixa eu te falar uma coisa, eu mudei de ideia, eu não quero que você fique aqui. Você topa fazer empreender comigo? Eu falei, não sei. Oi. Eu nunca tinha empreendido, eu sempre trabalhei em algum lugar que já existia. Numa estrutura já montada vamos ali. ver, né? Vamos. Aí, fomos. Eu cofundei, né? Sou co-founder de uma startup que inicialmente começou como uma plataforma que fazia intermediação de compra e venda de carros. De carro, verdade. Chama Drive. Ela hoje é uma fintech de autos. É uma empresa que eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte, que eu faço parte dela ainda, porque eu sou sócia, enfim. Eu saí do dia a dia operacional da Drive, eu fico na parte estratégica e o tempo... Eu tive alguns percalços nessa trajetória, né? Eu me distanciei do meu sócio por outras questões internas, assim, de conflitos e tal. Mas o mundo é tão maravilhoso, eu falo que o mundo dá tanta volta que ele acabou nos colocando juntos de novo, né? O universo acabou colocando a gente junto de novo. Aí voltei. Hoje eu voltei, sou sócia desse meu sócio de novo. Eu continuei sócia, eu só tinha me afastado um pouco presencialmente do dia a dia. Da dinâmica. E aí eu voltei para trabalhar com ele na nossa empresa que é uma hold de investimento em startups, que chama 7 Stars. E hoje nós temos essa estrutura que tem embaixo mais de 20 startups, são empresas focadas no setor de tecnologia, tanto na parte de fintech, quanto na parte de edutech, né, que é de educação, de health tech, né, que é a parte de saúde, retail tech também, que é a parte de varejo e tal. Então, hoje, a função da Carol. A Carol entrou na Seven, né, com uma função de fazer relacionamento com o mercado, investidor e captação.
E a Carol faz a gestão também, ajuda, né? O nosso time da Seven é muito pequeno, são 5 pessoas. Porque cada empresa tem a sua estrutura, tem os seus funcionários, então ela funciona 5 pessoas sozinha. São 5 pessoas. Nesse guarda-chuva amor. Nesse guarda-chuva, tem a Seven, 5 pessoas e 24 empresas embaixo, cada uma com uma média de 100 e poucos funcionários. A pergunta que não quer calar. Né? Quantos homens e quantas mulheres? Sou só eu de mulher. Porque eu não tinha me atentado a isso. E outro dia que eu vi uma chamada lá no Instagram de vocês, e eu falei, uai, mas... na verdade, somos 2 mulheres, porque o Daniel tem uma sócia majoritária com ele. Sim. Mas e aí, que tá em cima com ele. E aí, embaixo do Daniel e dele, somos 5 pessoas e eu sou a única mulher nessa estrutura. E é bem desafiador, mas eu adoro o que eu faço, eu adoro. Eu não me sinto eu não me sinto excluída, eu não me sinto colocada de lado em nenhuma situação, pelo contrário, eles me escutam muito, mas eu acho que eu busquei esse meu lugar, sabe? Eu acho que eu busquei a participação, eu sempre quis, eu sempre participo, eu sempre falo, então eu me coloco muito junto com eles. Mesmo porque você tem uma bagagem, um conhecimento. Então, e isso faz muita diferença, porque quando a gente fala de uma empresa que faz gestão de outras, e quando a gente fala que a Seven, ela lida com grandes bancos, grandes fundos, grandes coisas. As pessoas querem saber quem é a Seven. E a bagagem que a gente, como sócios da Seven e gestores da Seven, traz, que são pessoas que vêm de outras experiências, ela faz toda a diferença, né? Então, por que a Carol, eu acho que a Carol, ela se formou, né? Ela vem se formando porque é a minha trajetória, né? Assim, a nossa formação é constante, mas essa minha trajetória, ela me ajuda muito deixa apta a ter a certeza e a firmeza das coisas que eu estou fazendo, né? Então, hoje eu assumo interinamente 2 empresas que estão no nosso portfólio. A gente acabou de fazer uma aquisição que eu finalizei no domingo agora, final de junho, final de maio, dia 29 de maio, a gente assinou um contrato de aquisição de uma operação gigantesca em São Paulo, de lavanderia, que a gente está agrupando dentro do nosso portfólio. Mas sempre é uma lavanderia por aplicativo, né? Porque sempre tem a questão técnica, né? De tecnologia. E eu estou fazendo toda a parte de transformação dessa empresa, né? Então, a Carol tá lá, a minha dinâmica hoje, você perguntou como é que é a dinâmica da Carol. Quando a Carol... porque voltou para a Ponte Aérea, agora Ribeirão, São Paulo. Ribeirão, São Paulo. Onde você tá, quando você chega, qual quando DDD? Que vai ser... E aí eu tô indo para São Paulo, geralmente domingo à noite ou segunda de manhã, e fico até quarta, quinta-feira, volto para ficar com as crianças, enfim. Essa dinâmica vai ser momentânea, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho ido muito para São Paulo, sempre fui, mas eu sempre fui terça e quarta, ou um dia ou outro, nunca fiquei tanto tempo. Mas isso é só nesse momento que a gente fez a aquisição. Mas está sendo tão divertido, eu estou me divertindo tanto. Isso que eu ia falar. Como que está sendo isso tudo? Porque é uma dinâmica que te desafia a família, marido e tudo mais. As crianças que não entendem porque que a mamãe não está mais aqui, porque a mamãe não ama a gente. Mas ama e, ama e tá tudo certo. Que isso é amor também. Né? E eu recentemente... Deixar essa segurança para eles, que você vai, mas você volta. E eu falo muito isso com ela, principalmente a Maria Luísa, que é um pouco mais questionadora, não é? É tipo eu. Ela é eu, cuspido e escarrado. É a Dona Maria, em miniatura. Não me fala, porque a minha tá se mostrando assim? Pois pouco. Mamãe, você não me ama mais. Por que você vai para São Paulo? A última dela foi na quarta-feira. Por que você tá trabalhando tanto? Você não precisa trabalhar tanto. Aí eu falei que em julho, agora eles vão tirar férias, eu falei que eles iam para o Rio ficar com os avós, porque eu tô fazendo essa dinâmica, porque é um mês de férias. O que eu vou fazer com essas crianças aqui, um mês em casa? E você com São Paulo. E eu trabalhando loucamente, falei, vai para o Rio, que pelo menos vocês ficam com os avós, sabe? Em janeiro foi tudo bem. Mas agora... Só que agora ela falou que ela não quer ir, porque ela não... Eu quero, eu só vou se você for, porque isso não é justo. Aí ela não tá entendendo por que é férias dela e não minhas férias. Sim. Então, aí vem o desafio. Um processo terapêutico nisso, né? E aí a gente entra no desafio nosso, de mães, de mulheres, de culpa. assim.
A culpa eu não tenho mais. Não, mas então... Mas assim, de sentar e conversar. E eu converso com os meus filhos como se eu estivesse conversando com você. De igual para igual, sabe? Eu falo, a mamãe trabalha sim. Porque a mamãe estudou, ela se formou, ela batalhou para fazer tudo o que ela tá fazendo hoje. E eu faço isso porque eu amo. Para mim não é um sacrifício. A mamãe ama vocês igual, mas vocês têm a vida de vocês. E a mamãe tá aqui. A mamãe te ama, cuida, não tá faltando nada para vocês. A mamãe faz a lição. Agora é desafiador. Porque a gente acompanha aqui no aplicativo da escola, a tarefa que tem que fazer. Aí eu ligo de São Paulo, eu faço por telefone. Final de semana, a gente lê os livros, lê nos aplicativos. Agora eu coloquei os 2 na catequese. Entendi. Entendeu? A sorte é que, graças a Deus, é no meu condomínio, então eles vão andando, é quarta-feira à noite. Aí eles vão e voltam, então me facilitou muito essa dinâmica de ser dentro do condomínio. Mas você vê que... Mas tudo flui, né? Mas a mamãe tem que chegar e tem que ler a catequese com eles. Então, assim, gente, é desafiador. Mas a gente, assim, a gente não quer, quem quer, né? Quem gosta de trabalhar, de ser mãe, de cuidar, de ter uma família. Então, isso tudo faz parte. O meu filho já mais velho, eu falei, né, essa questão de tarefa, tá, porque eu não sou boa nessa parte, não adianta, e não sei fazer muita coisa, né? E adoro história, geografia, filosofia, essas coisas, a matemática, essas coisas um pouco mais assim, não dá. E aí, um dia, tinha lá uma discussão no grupo de mães, quem fez a tarefa assim e tal, não sei o que, aí eu cheguei, filho, como você tá com a tarefa? Porque mamãe... tá vendo ali a discussão e eu não sei o que tá acontecendo. Você fez, precisa de ajuda. Tal. Ele falou, mãe, não, tá ótimo, tá de boa. Aí eu fiz, que alívio. Aí eu falei, filho, olha, sinto muito, mas a mamãe não consegue ser desse jeito aqui, porque a mamãe também tá aqui nessa coisa de trabalho, papapá, porque eu gosto, que eu amo, tá? Ele falou assim, nem quero. Aí eu falei, como assim? Me libertou. Ele falou, mãe, não quero, prefiro que você vá lá trabalhar do que você vir me irritar aqui, porque... Mudou muita coisa da nossa época, né? Da minha, principalmente, da questão de estudar essas coisas. De matemática, essas coisas mais, assim, exatas. A dinâmica tá bem diferente, enfim. Assim, Aí ele falou, nem quero, mãe, eu te prefiro lá. Pode ir fazer suas coisas, pode né? ir. Prefiro. Então, tá bom. Né? Então... Realmente, mas o que a gente vê muito é essa batalha, né? De funções. E eu falo, gente, é muito importante, depois que a gente vai para a área terapêutica, né? E principalmente na constelação, a gente aprender que nós temos a função mãe, que antes dos seus filhos virem, o seu desejo, a maternidade e tudo mais, a Carol mulher. Que é mulher, que é profissional, que gosta de... atividade física e tal, daí ela casa. E são 2 indivíduos diferentes, né? Então, e depois tem filhos. E aí, tudo aquilo eu deixo... Como faz? Né? E o quão desafiador é quando a gente percebe que a gente perdeu mão de um monte de coisa, mas principalmente de nós mesmas, né? Aí desestrutura tudo, né? Desestrutura tudo. E hoje, pra gente ir finalizando, então estou... 7 Star, porque são 7 sócios, meio que já... É isso? Não é. Nem são 7 sócios. É o nome que o Daniel escolheu, que acabou entrando. Quem quer te achar? Pra entender um pouquinho melhor sobre essa sua dinâmica. Eu sou zero blogueira, assim. Zero. Eu até tento postar algumas coisas. O que eu gosto de postar? As coisas de atividade física e algumas coisas de trabalho e tal, mas eu vou tentar melhorar um pouco esse lado, mas... de repente, você tem algo ali que a gente consegue te achar hoje com a questão tech, né? Não, a gente tem o LinkedIn, né? Eu tô no LinkedIn. Eu tenho o Instagram também, meu particular. Eu tenho e-mail também. Se alguém quiser também falar comigo. Pelo LinkedIn a gente te acha. Acha. Pelo LinkedIn acha. É Maria Carolina Issa. Então, apesar de me chamarem de Carol, eu sou Maria Carolina. Adoro. E qualquer coisa também, podem falar com a Dê passa meu contato. Mas assim, eu acho que é muito importante essa troca, sabe? A gente falar de mulheres de verdade, mulheres que sofrem, que têm as suas questões. Gente, meu mundo não é cor-de-rosa. Não tá tudo certo. Eu tenho muitas dificuldades, muitos desafios, assim... Só que eu procuro sempre estar de bem comigo, assim, eu procuro sempre... E pedir ajuda, né, Carol? De vez em quando a gente pede ajuda, né? Muito. Tem que pedir. Porque
muitas vezes assim, é óbvio, a gente busca o caminho, né, de contornar da leveza, do equilíbrio, mas tem dia que não dá, e tá tudo bem não dá, né? E para essas mulheres, assim, que vão nos assistir, o que você deixa de mensagem final? Uma frase, uma dica de um livro, sei lá, um filme que te inspirou, uma palavra... Não sei, assim, que... eu acho que tem uma coisa que eu falo muito, são duas coisas, né, que eu levo muito para minha vida, assim. A primeira é nunca desistir do que você quer, do que você gosta, né? E persista, seja fiel a você. E entenda uma coisa que eu falo muito, eu já sofria, e aí eu fui entendendo a dinâmica da vida, então uma coisa que eu paro, eu reflito, eu falo, o mundo é muito redondo. Então, assim, as coisas, elas acontecem porque tem que acontecer, mas elas voltam. Então, não se preocupe. Se aconteceu, vai melhorar. Se não aconteceu ainda do jeito que você quer, mas o mundo vai dar volta e vai dar tudo certo. Então, assim, não vai desista. Aparecer a pessoa que talvez você não viu. E eu falo que ele é cíclico, né? Meu pai falava isso, ele é cíclico, porém ele é uma espiral que sobe, né? Sobe. Então, assim, faça o bem, tente ser transparente, por mais difícil que seja em algumas situações, mas, assim, tenta ser leve, porque a vida é muito rápida, ela é muito passageira, né? Então, eu acho que a gente tem que ser feliz. Seja feliz. Mas isso que você falou muito bacana, né? Que eu sempre primo, que é busque a sua essência. Que hoje o que a gente vê, eu percebo até dentro do consultório e até pela minha história, o quanto a gente vai tateando o externo e a gente vai se perdendo da gente, né? Porque a mulher tem que isso, tem que performar, tem que não sei o quê, tal. Então, voltar a isso e buscar a sua essência. Você tem que ser o que você quer ser. O que você é, e não o que os outros querem que você seja, né? Porque eu vivi isso aqui em Ribeirão, muita gente questionando. Ai, mas por que tem que trabalhar? Ai, não precisa... Gente, eu não tenho que ser o que os outros querem que eu seja, eu tenho que ser o que eu quero ser. Então, se eu quero trabalhar, se você quer trabalhar, se você não quer trabalhar, se você quer cuidar do seu filho, se você quer... Faça o que te faz feliz, ou seja, o que você tem que ser. E não o que os outros querem que você seja, né? Esse é o grande, acho que, divisor de águas hoje. Né? Outro dia a gente estava falando sobre a questão dessa positividade exagerada que as redes sociais vêm trazendo, né? Porque isso é muito desafiador. Muito. Então, na hora que eu vejo a sua foto que você foi viajar lá na sua lua de mel, eu falo, ai, caramba, não tem problema, né, pessoa? Imagino. Né? Assim. E não é questão de ter ou não problema, é a questão da sua essência. E tá tudo bem, eu viajo, vou, não vou, tal. Mas isso, como a gente vê as pessoas se espelhando nisso, né? Sem dúvida. Será que eu consigo? Será que eu vou ter roça? Né? Mas, Odê, acho que amadurecimento e os cabelos brancos e o tempo de vida vai fazendo a gente amadurecer muito nessa questão, né? E se a gente não amadurece, Carol, volta. Volta. A lição para você aprender, a pessoa para você aprender, né? Porque eu tô fazendo um trabalho com uma pessoa muito bacana lá de Floripa, a Bianca, e ela fala, na verdade, o outro é um holograma seu, né? E o que é, né? Até aquilo que me irrita muito no outro, caraca, como que é desafiador ver que... Não é possível que isso sou eu também. Mas e lidar com essa dualidade do sombra e luz, que é o grande desafio, porque a gente quer ser só luz, né? Só. E não dá, verdade, não dá. Tem dia que a gente tá, a gentinha aí, tá lá na escuridão mesmo. Né? Pois e tá ótimo e também. Tá tudo bem. Então é isso, amada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Foi tão bom, fluiu, né? Flui. É um tempo dedicado e que é isso, entendeu? É um tempo dedicado nosso, que para chegar até aqui, malabares, e o tempo dedicado de quem vai estar aqui com a gente daqui a pouco, né? Sem dúvida. E quantas histórias, né, que a gente já viu, algumas histórias aí de YouTube ou podcast, essas coisas. Caramba, que legal, me inspirou, né? Me deu um ar novo aqui, assim, para revigorar. Claro. E estamos aqui, somos de carne e osso. Depois eu posso falar... A gente acabou não entrando muito nos detalhes das coisas e tal, porque acho que nem era esse o objetivo, mas... Se você quiser que em algum momento eu volte pra gente falar um pouco de negócios e tal, a gente pode falar. Vamos, sabe por quê? Porque que é muito legal também. Em breve eu tô, assim, trabalhando para essa coisa do negócios. Eu vou te querer. Eu tô preparando um curso. Ai, vou dar um spoiler.
Vai aí. Porque você vai estar lá. Entendi. Para essa coisa da mulher, porque hoje o meu foco é esse, de trabalhar com mulheres em transição de carreira, em maternidade e tal, assim, e principalmente focado, né? Vai ter um dia especial lá que a gente vai falar muito da mulher na economia, na parte de investir, né? Eu posso ter uma conta na financeira e como que é que eu vou operar isso daí, né? De que forma e ver, né? Sair lá da parte, né? Outro dia eu falei com uma grande amiga e ela fez uma rescisão de trabalho lá tal, então veio uma grana e ela me contou que tá na poupança. Entendi. E aí eu quase, né? Eu falei, então... Aí eu percebi que isso é muito comum, né? E então eu quero trazer isso, né? Porque eu acho que a gente pode aí com a nossa essência, a nossa criatividade e com a nossa força do feminino, que é de gerir e de gestar isso e de dar vida, como que a gente vai trazer isso pra cá e materializar. Então, a gente vai falar de negócio. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Vamos Muito correr. obrigada. A gente vai fazer uma corrida de mulheres empreendedoras. Vamos. Isso aqui vai crescer. Isso daqui é uma semente. É isso aí. Né? Porque essa força aqui não tem como a gente deixar... Não. É muita força, né? É verdade. Então, para você que nos assistiu, muito obrigada. Até o próximo. Não perca, porque, gente, tá incrível. Cada convidada... E detalhe, elas estão aparecendo cada vez mais. Porque eu me abri, né? Eu tinha lá uma lista de 8, 9 mulheres e tal. E, de repente, eu já tô em 15, 18, que outro dia apareceu mais. Se você souber também, tem gente que fala... sabe aquele projeto? Tô mandando uma pessoa aí. Eu amo, né? Ótimo. Aí a nossa rede de relacionamentos aumenta. É isso aí. Muito obrigada e um beijo. Obrigada.